Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a festa de São Matias Apóstolo, nesta quarta semana da Páscoa, justamente numa quarta-feira. Faremos como temos feito, primeiramente o Evangelho, depois a primeira leitura, apesar de que o Evangelho não dá seguimento ao que estamos lendo semi-continuamente, e sim tem a ver com a leitura própria desta festa. E dentro daquilo que o Evangelho nos propõe, vamos tentar compreender também a escolha de São Matias e falaremos da festa de São Matias mais adiante com a primeira leitura, quando a meditarmos. Estamos no capítulo 15 de São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Vamos meditar estes dois primeiros versículos. Jesus diz que nos amou como o Pai o ama. Devemos de compreender que só é capaz de amar quem fez a experiência de ser amado. E neste ponto, Jesus é o amor por excelência. Pelo amor que ele recebe do Pai e pelo amor que o Pai tem por cada um de nós. E por isso nos chama a permanecer, a estar, a viver no seu amor. No seu amor, que é a entrega total, no seu amor sem medidas. Se ele nos ama e se nós nos sentimos amados, também nós amamos. A primeira coisa é deixarmos-nos amar por Cristo. E a partir deste ser amado, amá-lo. E deste amá-lo, amar os demais como ele nos amou, amar também os demais como ele vai pedir a nós. E segue Jesus dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, existe um método, uma forma de permanecermos no seu amor. Não é somente cumprir o mandamento de Deus por cumprir, mas porque faço a experiência de ser amado, eu realizo as mesmas obras de Cristo. Eu realizo as obras do Pai. Eu me mantenho fiel ao Pai, guardando os seus mandamentos, vivendo os seus mandamentos. Segue, Jesus, eu vos disse isto, para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. A alegria de Jesus é a de cumprir em tudo a vontade do Pai. Esta alegria de Jesus, que Jesus quer transmitir a cada um de nós, que nós devemos de viver, de sentir. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida por seus amigos. Devemos de compreender aqui a questão do amor. Nós devemos de recordar que há outras propostas de amor. O mundo nos propõe o amor ao dinheiro, o amor aos prazeres, o amor a nós mesmos, o amor às coisas, ao apego das coisas deste mundo. E também outras medidas de amor. O amar à metade. O amar como gostar, eu gosto de você, mas é somente um gosto, às vezes passageiro, e não um amor de entrega total. E Jesus nos coloca aqui o amor verdadeiro.
Este amor é o de dar a vida pelos amigos, não de ter afeições egoístas, que antes de tudo quer receber, mas o amor, a caridade cristã, que consiste sobretudo no doar-se, em sacrificar até o que o homem tem de mais caro neste mundo. Nós temos amado desta forma a Deus e aos irmãos? Por Deus? Porque o amamos? Porque fizemos a experiência deste amor e nos voltamos ao irmão para que ele também o experimente? É isso que devemos de aprender de Cristo, desta vivência, desta intimidade com uma pessoa. Recordemos, não são histórias, não são fatos que ficaram relegados ao passado, mas eu encontro com uma pessoa, com o próprio Cristo, que se doa a cada um de nós. Já não vos chamo, segue ainda o 14, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nós somos amigos de Cristo se realizamos tudo aquilo que Ele nos pede, que Ele nos ensina, que Ele nos instrui. E temos nos esforçado, porque muitos se dizem amigos da fé, amigos de Cristo, viventes daquilo que Deus pede, mas não querem praticar nada, não querem viver a santidade, não querem estar nesta sintonia com Cristo e a sua vida. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Assim o Senhor vai dizer por outras 4 vezes no Evangelho. Mas agora, de servos, mas agora vai chamá-los de amigos. Tudo quanto ouviu do Pai, o que o Senhor quer dizer aqui? Devemos entender o que ele veio comunicar enquanto se conservasse na terra e nós pudéssemos compreender. Além disso, como ele mesmo diz dentro pouco, tinha ainda outras coisas a comunicar-lhes, que não estava em condições de ouvir ainda, e que lhes diria antes de sua ascensão ao céu pelo Espírito Santo derramado em Pentecostes. Assim, o Senhor nos comunica a realidade de tudo aquilo que devemos de saber para nos salvar, para encontrarmos Deus em nossas vidas. E por isso nos tornamos seus amigos, mas devemos de realizar suas obras, seguir seus ensinamentos, suas instruções. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, vos designei, para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Devemos de ter presentes aqui a questão da escolha, que veremos dentro pouco na primeira leitura, com a escolha de Matias. Devemos de recordar, é ele quem escolhe. Não somos nós que escolhemos. Nós fomos escolhidos por Deus. Sim, eu escolhi a fé católica, entre outras propostas de fé. Tudo bem? Mas devemos de ver que o Pai nos escolheu desde que nos criou para que estejamos com Ele um dia na sua glória. Então nós fomos escolhidos por primeiro. E somente quando estivermos na glória do Pai, quando vivermos com Ele, compreenderemos a sua escolha, tão imerecida para cada um de nós, se nós chegarmos ao céu, obviamente. Para que o fruto permaneça, qual é o fruto que deve de permanecer? A salvação das almas. A igreja fundada para sempre, eis os frutos imortais que devem ser produzidos pelos apóstolos e também por cada um de nós. E temos vivido estes frutos que o Senhor propõe? Passemos brevemente pelo Salmo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Nós devemos de nos reconhecer assim. Somos também nós indigentes. Nós sentamos com os nobres, aqueles que estão no reino dos céus. Se, abandonando a vida passada, nos colocamos naquilo que o Senhor nos chama a viver. E ao final do salmo de hoje escutamos:
levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres do seu povo. Nós somos indigentes, pobres, nos tira do lixo do pecado, da sujeira na qual vivemos, para nos sentarmos no seu reino, se nós lhe somos fiéis. Mas temos verdadeiramente sido assim? Passemos agora à primeira leitura, a escolha de São Matias. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João até o dia em que foi levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. O que devemos aqui de compreender, de meditar para nós? Pedro é o porta-voz da igreja. E Jesus lhe havia confiado o rebanho, e por isso dirige a palavra a toda a Assembleia. Ele já começa aqui a exercer o seu primado entre os apóstolos e fala tudo aquilo que havia acontecido com Judas, através da profecia feita no Salmo de Davi. E o que vai fazer? Vai tirar a sorte para escolher aquele que deve substituir Judas. Matias, então, vemos que é o substituto de Judas por sorteio. Por que por sorteio e não por escolha? Nós podemos ver que são apresentadas 2 pessoas, José, o justo, e Matias. Ao dizer algo sobre José, estão aqui apresentando uma carta de recomendação daquele homem. Ele é recomendado aos olhos do mundo, ele tem mais afinidade para assumir esta missão. E Matias, um outro. Matias não é apresentado. É alguém que talvez, aos olhos daqueles que ali estavam, era quem menos tinha entre os 2 a disposição de ser o substituto de Judas. Por que querem manter o número 12 e não continuam somente os 11? Devemos de compreender que o número 12 se refaz aos 12 filhos de Jacó, de Israel, que simboliza o povo, as 12 tribos, e agora é o novo povo de Deus, que não é mais gerado pela linhagem sanguínea das 12 tribos, mas sim pela fé. É o número que designa o povo de Deus. Então, Pedro vai colocar o critério. Aquele que deve de substituir Judas deve de ser um homem que seja testemunha da vida de Cristo, que acompanhou Cristo desde o batismo até a sua ressurreição e ascensão. E deve de transmitir o depósito da fé que recebeu e não criar novas ideias ou aquilo que acha, mas sim tudo aquilo que acompanhou no ministério de Jesus. E é esta fé que ele deve de anunciar junto com os outros 11. E vemos que anuncia então o Cristo, que padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou. E como encerra dizendo:
São Pedro aqui testemunha da ressurreição. Por quê? Porque pregamos o Cristo vivo que continua atuando. Ele não morreu e acabou toda a sua missão, mas continua atuando agora através da sua igreja e dos seus apóstolos. E fazem a escolha de um modo diferente. Eles fazem um sorteio. Por que o sorteio? Porque eles querem que Deus escolha e não eles escolham. É Deus quem deve de escolher aquele que deve de substituir Judas? Devemos de compreender que antes deste tirar a sorte, eles fazem uma oração própria, uma oração especial com toda a igreja nascente. E depois tiram a sorte. Por quê? Porque aqui devemos de ver que não é a questão da sucessão apostólica, mas é um fato singular. É um dos apóstolos de Jesus que deve de ser substituído, e quem escolheu foi o próprio Jesus. Então, utilizando daquilo que já era realizado no Antigo Testamento e conhecido do povo de Israel, fazem esta sorte a partir da oração, e o Senhor os ilumina, que deve de ser Matias, a substituir Judas e ajudar os 11 apóstolos a anunciar o Evangelho por todas as nações. E assim Matias assume esta missão e anuncia, segundo a tradição em especial, o Evangelho à Etiópia e vai morrer depois em Jerusalém, martirizado por amor de Cristo, como todos os demais apóstolos, exceto João, que sofre uma tentativa de martírio, sobrevive e vai morrer de ancião. Porém, todos os demais morrem martirizados por amor a Cristo e ao Evangelho, pela sua fidelidade. Que eu e você, irmão e irmã, temos vivido este anúncio do Evangelho de Jesus, da sua vida, paixão, morte e ressurreição, o anúncio de Cristo vivo que continua atuando em cada um de nós e transformando a nossa vida. Temos anunciado este amor que vivenciamos de Cristo em nós, da Santíssima Trindade em nós, e transmitimos o depósito da fé que da Igreja recebemos, ou queremos anunciar as novidades, as nossas ideias? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecermos o amor de Deus por nós, a vivenciarmos esta experiência de amor do Senhor em nossas vidas e vivendo cada vez mais intimamente com o Senhor, nos abandonando cada vez mais na vivência da santidade do Evangelho, possamos viver a fé que nos é transmitida e assim anunciar a todas as nações, a todos os que estão à nossa volta, aquilo que recebemos do Senhor, para que também eles venham à fé e conosco um dia possam se salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe, um santo e abençoado dia a todos.